Shalom a todos, mais uma vez na presença do grande Rei e Criador dos céus e da terra para falar da sua palavra. Vamos falar desses quatro anjos soltos junto do rio Eufrates. Vamos estar falando hoje desses anjos presos ali no rio Eufrates nesses últimos dias. A pergunta é: isso aqui é um talite? Não é um talite. Irmão Nilson, isso aí está na Bíblia. Sim, o irmão Nilson ganhou. A gente tem que estudar. Lá em 1 Samuel 30, versículo 7, Davi pede para o sacerdote trazer o seu éfode. São 5 letras, ó. É um E, o F, o O, o D e o E. Você vai no dicionário e você pergunta o que é éfode na Bíblia. O dicionário vai mostrar para você que é um chale. Talvez o talite possa ter vindo desse chale aí de 1 Samuel 30, versículo 7. Eu não sei também a origem do talite, porque a gente também não sabe tudo, entendeu? A gente tem as nossas limitações, né? Eu sei que os judeus usam o talite, mas nesses dias de guerra, o irmão Nilson resolveu usar isso aqui. Como eu sou defensor de Israel, como eu acredito que Israel é o filho primogênito do Criador, como eu acredito que Israel é a menina dos olhos do Criador, entendeu? Então, irmão Nilson, tem que ter algo na sua vida parecido a Israel, como defensor de Israel em todas as guerras. Mesmo que Israel esteja errado, mas o irmão Nilson defenderá Israel, entendeu? Mesmo que Israel esteja errado. O irmão Nilson acredita, Israel é o filho primogênito do Criador, porque o Criador disse, não foi palavra de homem, o Criador disse, Israel é meu filho primogênito. Então o irmão Nilson acredita, entendeu? Israel o próprio Criador disse, Israel é a menina dos meus olhos. Eu acredito, entendeu? Então eu tenho que trazer algo na minha vida que traga lembrança de Israel. Primeiro que traz lembrança de Israel, a fé que uma vez foi entregue ao santo, entendeu? A fé que uma vez foi entregue ao santo é algo que eu trago na minha vida, algo espiritual que eu trago na minha vida, que é defender Israel, né? Mas algo espiritual, muitas pessoas às vezes não enxergam, né? Mas algo físico, qualquer um que bater os seus olhos vai ver, é um defensor de Israel, entendeu? Eu, para ser inimigo de Israel, eu não preciso ir lá em Israel e jogar uma bomba, jogar um míssil, entendeu? Eu, para ser inimigo de Israel, basta eu ter uma fé diferente dessa fé que uma vez foi entregue ao santo, entendeu? Basta eu ser uma pessoa dogmática, basta eu participar de igrejas que é contrária a Israel, contrária à palavra de Deus. Basta eu não invocar o nome verdadeiro de Deus, eu ter uma fé diferente a Israel, eu já sou o inimigo de Israel. Espiritualmente eu já sou inimigo de Israel, eu tendo uma fé diferente a Israel, né? Então, mas sobre esta pergunta do irmão, é interessante, né? Perguntou se isso aqui é um talite, né? Esse aqui vocês vão ler em 1 Samuel 37, vocês vão pegar essa palavra de 5 letras, né? Éfode. Vocês vão no dicionário, você vai ver que é um chale, né? Vai em 2 ou 3 ou 4, 5, em 10 dicionários, entendeu? Porque hoje há possível de a gente até escolher o dicionário e saber as coisas, né? O que é a palavra éfode na Bíblia? Vai no dicionário,
entendeu? No dicionário do celular mesmo, é mais rápido. Você vai ver que é um chale. Mas a pergunta de hoje deu até uma mensagem, né? Porque tudo gira em torno de perguntas, né? O Senhor Yahushua respondia a pergunta e também fazia pergunta, né? Então tudo a gente aprende quando há pergunta, né? Quando nós fazemos pergunta, nós aprendemos. E quando nós respondemos pergunta, nós também aprendemos, né? Então tudo gira em torno de perguntas. E a pergunta do irmão foi interessante, que deu uma mensagem nesses dias de guerra, né? Quando os 4 anjos for soltos, será que os homens da terra vai perceber, irmão Nilson? É muito sério. Vocês viram a pergunta? Esses anjos aqueles anjos lá do rio Eufrates, né? Que a gente já falou, entendeu? O irmão Nilson falou assim, eu acredito que não seja a terceira guerra mundial, porque os anjos não foi solto. Mas e se os anjos foi solto e o irmão Nilson não percebeu? Há possibilidade? Sim, há possibilidade. Mas vamos ler algum versículo, vocês vão ver que há possibilidade desses quatro anjos ser solto e os moradores da terra não perceberem. Há possibilidade? Sim. Nós vamos ler lá em Mateus 2, a chegada do Senhor Yahushua, quando ele se manifestou em carne, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A mensagem que os homens da terra não aceitam, os homens da terra não perceberam, né? Mas houve ali 3 reis, o quê? 3 reis sábios. A Bíblia fala 3 reis magos, né? Porque os comerciantes religiosos não entenderam nada, né? Ao invés de ser humildes e chamar eles de sábio, chamaram o quê? De magos. Você vai no dicionário outra vez, a palavra magos é bruxo, é inimigo de Deus, é feiticeiro, é uma coisa ruim, entendeu? Então os homens da terra, religiosos da época, os tradutores da Bíblia, não tiveram a humildade de chamar eles de reis sábios, de homens sábios da época, porque nós vamos estar lendo lá. A função deles foi 2 funções. Vieram trazer presente e adorar, entendeu? É isso que os comerciantes da terra não entenderam. Os comerciantes da terra não entendem até hoje. Entendeu? Não entendem até hoje. Mas vamos ler primeiro aqui esses 4 anjos do rio Eufrates. Novamente, você vê, uma pergunta deu uma mensagem. Isso que é importante, a gente falar em cima de uma pergunta, né? A gente poder responder uma pergunta com uma base bíblica, com uma mensagem bíblica nesses últimos dias. Ó, a Bíblia normal, vamos ler aí. Acompanha na sua Bíblia, aí na sua casa, Apocalipse 9:14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Ó, o zelo do Criador, ó. Hora, dia, mês e ano, né? Preparado. 4 anjos preparados para aquele momento, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens da terra. Então vocês veem, quando se trata de terceira guerra mundial, se trata 1/3 parte dos homens da terra. Né? Tudo se trata de 3, porque é a terceira guerra mundial. E a guerra do Criador também fala de 1/3 parte. Medita lá de novo no versículo de Zacarias 13:8. Pode ser que a guerra do Criador seja uma sequência, né? Seja uma sequência, porque fala a terra em 3. Essa guerra aqui, dos 4 anjos, nós vemos que de
3 partes a terra, uma parte vai ser aniquilada. Agora a guerra do Criador, lá de Zacarias 13:8, divide de novo a terra em 3. E 2 partes vai ser aniquilada. E essa parte que sobrar vai passar no fogo, e essa parte vai invocar o nome do Senhor. Essa parte vai chamar, meu Deus, e Deus vai olhar do céu e vai dizer, é meu povo. Entendeu? Então, tudo se trata de 3. Pode ser que esta guerra do Criador, que o irmão Nilson chama de quarta guerra, seja já uma sequência dessa terceira guerra mundial. Entendeu? Pode ser que seja. Então nós temos que estudar, meditar, conversar, entendeu? Para chegar ao conhecimento, entendeu? Porque são coisas que parecem fácil, mas é coisas difíceis. Você vê os homens da terra que falando sobre isso aí? Não falam, porque são coisas difíceis, porque são coisas que às vezes a gente pode errar. No outro vídeo, o irmão Nilson disse que acredita que não é a terceira guerra mundial. Mas e a pergunta do irmão, né? E quando esses 4 anjos forem soltos, será que nós, moradores da terra, vamos perceber que esses 4 anjos foram soltos? Entendeu? O jeito que o mundo está embriagado com as coisas do mundo e deixaram as coisas do Criador, será que os homens da terra vão perceber que esses 4 anjos foram soltos? Vocês estudaram durante a semana sobre esses 4 anjos? Vocês estudaram essa semana sobre o rio Eufrates, que está secando, e esses túneis que aparecem ali, essas cavernas que aparecem ali na beirada do rio, e pessoas testemunhando ali, que já ouviu gemidos estranhos ali naqueles túneis, naquelas cavernas, ali naquele rio. Então, se desperta nos salmos dos últimos dias o interesse também de estudar sobre o rio Eufrates, de estudar sobre aquilo que está acontecendo. Então, sobre a pergunta do irmão, o irmão Nilson acredita que sim, há uma possibilidade dos homens da terra passarem desapercebidos sobre esses 4 anjos, né? Os 4 anjos ser solto e levar as pessoas da terra, entendeu? A essa guerra mundial que matará, de 3 partes, matará uma parte, que ele diz, 1/3 parte será morto nessa terceira guerra mundial, né? Porque é terceira guerra mundial, mas por isso o Criador divide a terra em 3, para as pessoas ficar mais fácil de entender, porque o Criador faz tudo para as pessoas entenderem certo. Então vamos ler lá em Mateus 2 para nós entender que os homens da terra passaram desapercebidos, né? Passaram desapercebidos com a manifestação do Criador na terra, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas os homens da terra não entenderam a mensagem, entendeu? Os homens da terra não acreditaram. Que o Criador, ele mandou anjos em forma de homens, anjo em forma de pessoas, entendeu? Para as pessoas irem acostumando já com esta manifestação do Criador na terra. Mas nem assim os homens se acostumaram com a manifestação do Criador, né? Se o Criador falou que ele tem tabernáculo, o irmão Nilson acredita que o Criador tem o seu tabernáculo, né? Tabernáculo que anda segundo a palavra do Criador, né? Se fosse palavra do homem, eu poderia estar aqui, mas será que é verdade, né? Foi o homem que falou, mas o próprio Criador falando, e nem assim as pessoas da terra acreditam, né? Voltando no versículo de Levítico 26:11, né? O próprio Criador falando, né? Colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Entendeu?
Então, não é difícil de crer, porque é a palavra do Criador, né? Agora, de acordo com o versículo de Apocalipse 13:6, todas as testemunhas de Yehoshua conhecem aquele versículo, entendeu? Daquela besta ali que surgiu, né? Que abriu a boca contra Deus para blasfemar o nome e tabernáculo de Deus. Então vocês, ouvintes, têm que entender que Deus tem o seu tabernáculo que anda, entendeu? E essa besta está enganando vocês, porque confirma lá Apocalipse 13:6. A besta abriu a boca contra Deus para blasfemar o seu nome e seu tabernáculo. Entendeu? E depois o testemunho do anjo, lá de Apocalipse 21:3. Se vocês não crêem no testemunho do Criador, como que vai crer em testemunho de anjo? Vocês não vão crer, porque o anjo falou em cima da profecia. O anjo falou em cima da palavra do Criador, né? O anjo bradou do céu, o anjo gritou do céu. Olha lá na terra, o tabernáculo de Deus está no meio dos homens. É o próprio Deus com os homens da terra. Entendeu? É isso que nós temos que entender, ouvintes. Entendeu? Ainda que o testemunho de anjo não é para ser aceito quando ele prega a mentira. Quando ele prega a dualidade, quando ele prega a trindade, quando ele prega um nome diferente daquele nome que a família recebe no céu, daquele nome que a família recebe na terra, quando ele prega um nome diferente daquele que está lá em Israel, não é para receber, de acordo com o que Paulo pregou aos Gálatas, né? Se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja anátema, seja loucura, seja mentira. Entendeu? Então a palavra de Deus é muito clara nesses últimos dias. O Criador está fazendo algo, o Criador está insistindo que as pessoas da terra conheçam a sua palavra, né? Conheça e prossiga em conhecer. Não é ler o versículo só, conhecer e jogar a Bíblia. Não, é conhecer e prosseguir em conhecer, como diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui, ó. Os religiosos da época do Senhor Yehoshua, quando ele se manifestou em carne, nasceu de mulher. Entendeu? Os homens não aceitam, entendeu? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Os homens da terra não aceitam essa palavra. Mas o irmão Nilson continua insistindo, porque o Criador insiste com o irmão Nilson insiste com as pessoas da terra, né? Vamos ler aqui para nós entendermos. Tendo nascido Yehoshua, Mateus 2, ó. Tendo nascido Yehoshua em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns, ó, que na Bíblia está magro, mas não é magro, vocês sabem. Os comerciantes religiosos, eles são invejosos, são um povo nojento, e são um povo enganador na terra, esses comerciantes religiosos. Aqui jamais o Espírito do Criador ia pôr magos aqui. Então, na tradução certa aqui é sábios, entendeu? Eis que uns sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos trazer presente e adorá-la, entendeu? Então é isso que as religiões da terra não aceitam, entendeu? As religiões da terra acham errado, entendeu? Acha errado, entendeu? Mas não é errado, entendeu? Eles estavam certos. Eles estavam dentro da profecia. Eram homens sábios, homens que estudavam, homens que estavam com Deus na época, entendeu? Então, vocês veem aqui que o mundo religioso da época passou desapercebido. Entendeu? Então, há possibilidade, sim, desses anjos
do rio Eufrates, que nós lemos agora, Apocalipse 9:14, há possibilidade sim dos homens da terra. Quando fala homens da terra, até o irmão Nilson. O irmão Nilson não está lá no rio Eufrates. O irmão Nilson pode até estudar o rio Eufrates. Pode até estudar sobre esses quatro anjos. O irmão Nilson pode até estudar sobre a Terceira Guerra Mundial, mas é difícil de perceber, porque aqui fala assim, ó, esses quatro anjos estão preparados para hora, dia, mês e ano. Esse é o zelo do Criador. Está dentro do zelo, está dentro da prisão do Criador. Entendeu? Então, o jeito que as pessoas da Terra estão envolvidas com o mundo vão passar desapercebidos. Vão perceber a hora que a Terceira Guerra Mundial está fervendo, está ativa. Aí as pessoas da Terra vão perceber que os quatro anjos lá do rio Eufrates foram soltos. Então essas são as palavras sobre uma pergunta, deu uma mensagem. Isso é bom, né? Que é a pergunta: quando os quatro anjos for soltos, será que os homens da terra vai perceber, irmãos? Então, eu acredito, o Criador já está dando a sua dica. O rio está secando, as cavernas, os túneis estão lá. Então é bom estudar, orar, para ficar atento a respeito da Terceira Guerra Mundial e a respeito dos inimigos de Israel que está se levantando nesses últimos dias. Fica com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento para edificação do Criador na tua vida nesses últimos dias. Amém.